Oi pessoal, boa noite, muito obrigado por todos que estão aqui nos assistindo hoje no canal da Estética Aligner. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê sempre as curtidas, compartilhe. Nessa fase é muito importante que a gente esteja aqui transmitindo conhecimento. Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de condução clínica de casos. Então, é um detalhe importantíssimo para quem trabalha com os alinhadores, para quem quer trabalhar com os alinhadores. Então, nós vamos mostrar para vocês exatamente quais são os passos, quais são as rotinas, como potencializar, como gerar melhores resultados com os alinhadores, porque não é simplesmente uma questão de você pegar o alinhador na gaveta, instalar na boca do paciente, mandar ele embora achando que isso vai resolver, que isso vai tratar. O profissional por trás dos tratamentos, das correções, ele continua sendo extremamente importante, conduzindo o caso, dando atenção, conseguindo gerar esse resultado. Então, a ideia no dia de hoje realmente é a gente mostrar para vocês uma série de alternativas, como se deve fazer essa condução e também as ativações secundárias, ou seja, quais são os momentos que eu posso ajudar a atingir resultados com o meu alinhador. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito disso tudo, espero que vocês gostem. Em caso de dúvidas, mandem perguntas, nós vamos responder. Então, a ideia é realmente essa, que a gente tenha esse bate-papo. Quero aproveitar também e já convidar vocês para assistirem também amanhã, às 10 horas da manhã. Nós vamos tirar uma série de dúvidas sobre planejamento de casos clínicos numa live agora do Instagram. Então hoje a live de hoje no YouTube, a live de amanhã no Instagram. Espero que vocês gostem e vamos começar esse nosso bate-papo. Pessoal, vou transmitir agora a minha tela, então agora vocês vão visualizar aqui a apresentação. Legal, e agora a gente vai poder falar um pouquinho a respeito da condução de casos e ativações secundárias. Vou explicar também um pouco a respeito do sistema da Estética Aligner e aí a gente vai poder discorrer sobre essas diversas alternativas. Legal. Então hoje o sistema da Estética Aligner, um sistema que tem conseguido gerar excelentes resultados, desde casos simples a casos complexos. Hoje os alinhadores, eles são uma realidade. Então, aqui é importante que você saiba identificar, vou apresentar rapidamente como que é o sistema. Então, quando você recebe os alinhadores, eles vêm embalados, identificados e desinfetados dentro de um saquinho. Esse saquinho, os alinhadores que estão no topo, eles devem ser utilizados por 10 dias, e os alinhadores que estão na base do saquinho, eles devem ser utilizados por 20 dias. Então, dentro do saquinho do paciente já vem a identificação do nome dele e uma lacuna de data. Então, essa é a data que você vai preencher do seu paciente. Então, se você entrega hoje, dia 22, no dia 2 vai ser a data da troca dos alinhadores. Eu sempre recomendo para os meus pacientes, aqui primeira informação importante, que ele faça a troca dos alinhadores durante a noite. Então, ele vai trocar um alinhador mais suave por um alinhador um pouco mais rígido. Isso pode gerar um pouco de desconforto. Então, sempre a última coisa que ele for fazer. Então, durante a noite, quando ele estiver prestes a ir dormir, ele já pode fazer essa substituição. Aí a gente utiliza daquelas 6, 8 horas de inconsciência para uma melhor adaptação dos alinhadores, tá? Então, uma boa dica é colocar esse alinhador mais durinho sempre no período da noite. Outra questão importantíssima, gente, quando o paciente troca o alinhador, ele sempre deve guardar o alinhador no saquinho. Então, daqui 10 dias, quando eu for colocar o meu alinhador mais rígido, guarde o alinhador anterior que estava na boca. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o porquê disso e o porquê dessa diferença. Legal. Bom, aqui para mostrar para vocês aqui uma novidade para quem já é credenciado da Estética Aligner, nós começamos a colocar a identificação das séries dos alinhadores impressa no próprio alinhador. Então aqui você tem, para que você saiba como identificar o alinhador de 10 dias, então o primeiro alinhador que o paciente vai utilizar, ele é mais flexível, e
você tem apenas a inscrição da série. Então aqui nessa imagem você pode ver a série 5 de alinhadores, então o alinhador que deve ser utilizado primeiro pelo paciente. Esse já é o alinhador que eu instalo na boca do meu paciente. Então ele já sai do consultório com esse alinhador. E abaixo, o alinhador de 20 dias, além dele ser mais rígido, ele contém essa marcação, esse pontinho depois da série. Então esse é o alinhador que deve ser utilizado posteriormente. Então ele também tem essa deformação. Isso não são attachments, eles são apenas uma marcação para que você identifique fácil, né? Então esse número acaba sempre sendo compatível com o saquinho do seu paciente. Então aqui série 5, tá certo, gente? Então aqui simplesmente para identificar os alinhadores para facilitar. Bom, eu falei para vocês que uma dica importante é que você sempre indique o seu paciente que na troca do alinhador ele guarde o alinhador anterior, que ele não descarte. Então, deixa eu mostrar aqui com a minha ponteira. Legal. Olha só, pessoal. Então, quando eu instalo o alinhador número 1, 10 dias depois, ele vai estar fazendo essa troca. Troca durante a noite, o alinhador que estava na boca vai para o saquinho e guarde. E esse é um grande diferencial da Aesthetic Aligner, ter um backup automático. Porque a situação mais comum que um paciente pode ter é de perder o alinhador. Então, se ele perder o alinhador de 10 dias, automaticamente ele pode antecipar pelo alinhador de 20 dias. Não preciso mudar a data da minha consulta, que eu tenho uma consulta em 30 dias, posso manter essa data. A única questão importante é que o paciente ele faça esse uso do alinhador de forma completa. Depois, se ele perdeu o alinhador de 20 dias, então ele retorna para o alinhador de 10. Também pode se manter a data da consulta. Eu só mudo a minha data de consulta se numa situação muito atípica ele venha a perder os 2 alinhadores, né? Então essa é uma situação incomum, mas eventualmente pode acontecer. Mas se ele só perde um alinhador, você tem já um backup automático com o sistema da Aesthetic Aligner. Então essa é uma grande vantagem, porque a bem da verdade essa é a circunstância mais comum. Vou marcando consultas de 30 em 30 dias e falando em condução, aqui um detalhe fundamental. Faça com que o seu paciente venha com o último alinhador na boca. Então se eu entreguei a série 1, instalei a de 10 dias na boca, ele vai fazer a troca do alinhador de 20 dias na casa dele e ele tem que vir com o último alinhador na boca. Isso é porque o alinhador é dedo duro. Se o paciente não utilizar o alinhador de forma correta, eu vou conseguir identificar isso pela adaptação do alinhador. Ou eventualmente ele utilizou da forma correta, mas você precisa de mais dias para a obtenção do resultado. Então é fundamental que o seu paciente venha com o alinhador na boca. Para ser sincero com vocês, atualmente eu mando o paciente embora se ele não vem com o alinhador na boca. Até porque eu não vou ter uma leitura adequada. Então é importantíssimo que o seu paciente venha sempre com o último alinhador na data da consulta. O alinhador bem adaptado, você parte para a próxima série. O alinhador não bem adaptado, eu checo pontos de contato e retorno para a série anterior. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Bom, e assim vai a evolução, ele vem sempre na consulta, um bom paciente vai fazendo a evolução das séries de alinhadores até chegar na última série produzida, que no caso a série 6. Aí, ao invés de eu marcar 30 em 30 dias, quando eu entrego a última série para o meu paciente, é a hora que eu marco ele em 20 dias. O que isso significa? Ele usou o alinhador de 10 dias por 10 dias e ele utilizou o alinhador de 20 dias agora por 10 dias. Se ele estiver bem adaptado, é a hora que eu posso fazer uma nova moldagem ou escaneamento, ou ainda eu posso simplesmente pedir para o laboratório dar a continuidade. Então, que casos que eu solicito uma nova moldagem ou escaneamento? Quando a adaptação do meu último alinhador não está boa, quando houve mudança de anatomia do caso. Então, você tem uma janela de oportunidade para a realização de uma nova moldagem ou escaneamento. Esse
é o grande diferencial da Static Aligner, ou seja, nós temos essa possibilidade de análise, mudanças de planos de tratamento, reavaliação do caso, mudanças de anatomia, então isso permite a realização de qualquer procedimento clínico em conjunto com o tratamento ortodôntico. Então, uma vez a adaptação boa, eu posso simplesmente pedir para o laboratório continuar a produção dos alinhadores. E aí, você tem ainda mais 10 dias até a chegada dos próximos alinhadores, ou quando você envia uma moldagem ou escaneamento, então você tem essa possibilidade. O que é legal no sistema da Static Aligner é que hoje nós temos uma velocidade muito grande no mercado. Então nós postamos os seus alinhadores em 5 dias úteis. Então a partir da chegada da moldagem física ou digital, né, o escaneamento, estando no laboratório, no Ortolab, você automaticamente em 5 dias úteis os seus alinhadores são produzidos e enviados. Então esse é um grande diferencial, mas uma grande vantagem. Afinal, nós somos uma empresa de dentistas para dentistas. É uma forma importantíssima para que você obtenha bons resultados. Quando você recebe o relatório, então quando a gente fala em termos de condução, também não é uma questão simples de você simplesmente entregar os alinhadores, né? A gente havia conversado. O grande inimigo da movimentação ortodôntica com o uso de alinhadores são os pontos de colisão. Esses pontos de colisão, quando ocorrem, podem limitar a movimentação. Então é importante que você sempre cheque o ponto de contato com uma tira de lixa. Então eu gosto de trabalhar com a espessura da tira de lixa para avaliar esses pontos de contato. Então todos os movimentos, exceto o movimento de expansão, eu vou checar com a tira de lixa na mesial e na distal. Então, por exemplo, aqui, dente 11, que o movimento previsto é de distalização. Na mesial e na distal eu vou checar o ponto de contato. Se precisar, eu libero, eu faço um pouco de desgaste. Então aqui é um detalhe importante. Isso na série 2, 12 e assim por diante. A vantagem da Static Aligner é que cada etapa do tratamento você tem a possibilidade de identificação do que está ocorrendo, de saber quais são os dentes que você precisa avaliar os pontos de contato, liberar se necessário. Eu tenho um campo de requerimento, então, por exemplo, aqui ó, na série 2, eu tenho a solicitação de colagem de botões ortodônticos, botão 13, 23, 36, 46, iniciando a mecânica de elástico. Então aqui uma mecânica de elástico de classe 2, vou usar um elástico de 1/4 médio. Então você tem todas as recomendações aqui do seu paciente, todos os na descrição do relatório, você sabe tudo o que está acontecendo e como que você deve operar. Então é fundamental, então a gente está falando aqui um pouquinho a respeito de rotinas com o uso dos alinhadores. É fundamental que você tenha aberto o relatório. Você está com o seu paciente, você vai instalar uma sequência de alinhadores, eu vou ter o meu relatório e até mesmo a checagem virtual 3D aberta comigo para fazer essa avaliação, para fazer essa condução de forma adequada. Então, lembrando, pontos de contato, essa tem que ser uma rotina de vocês. Entregou o alinhador, avalie o relatório, libere os pontos de contato de todos os dentes que serão movimentados naquela fase. Sempre recomende ao paciente que ele venha na consulta com o último alinhador, porque é aí que a gente vai entender se está na hora de passar para o próximo alinhador ou não. Maravilha. Então, para vocês que são credenciados, vocês têm acesso a isso direto, gratuito pelo Ortolab. Aliás, o Ortolab ele é um software fantástico, totalmente em cloud, que te permite toda a condução e o controle dos casos de vocês. Então, nós temos recursos aqui muito interessantes. Essa é a forma, né? Então, essa acaba sendo a forma para que você obtenha bons resultados nas consultas, com o uso dos alinhadores. Você precisa ir acompanhando, ter um atendimento com bastante cuidado para que você tenha bons resultados. Então, a primeira regrinha que eu havia comentado com vocês, não atender o paciente se o mesmo não trouxer o último alinhador para consulta. Isso é fundamental, gente. Em caso de não adaptação do último alinhador, aí eu vou mostrar um pouquinho mais como que é essa questão de adaptação.
persistir no uso por mais dias, checando os contatos dos dentes que estão sendo movimentados. Verifique o relatório e a checagem virtual 3D do seu paciente em todas as consultas para avaliar a evolução do caso. Eu já falei bastante hoje a respeito disso, é fundamental para que você obtenha bons resultados. Siga à risca os desgastes solicitados no relatório, libere também o ponto de contato de todos os dentes que estão sendo movimentados descritos no relatório. Em casos de desgaste superior a 0,1, tenha em mãos os calibradores e nunca force a entrada dos mesmos na aferição do desgaste. Vou comentar isso mais à frente. Cheque a cada consulta a adaptação do attachment ao alinhador e a presença do mesmo. Em caso de descolagem, refazer o attachment e, se necessário, utilizar por mais dias o alinhador. Então, isso vou mostrar mais à frente. Vamos falar a respeito do que fazer quando um movimento que era para ter sido obtido, quando ele não é obtido, que recursos que vocês têm. Porque não adianta, veja, a ativação ela pode estar no alinhador, mas é fundamental que você dê meios para que esse alinhador gere o resultado. Isso só vai acontecer com uma ativação cuidadosa, com uma consulta extremamente cuidadosa. Então, é fundamental que esses detalhes eles sejam avaliados e, se não obtidos, hoje eu vou ensinar alguns recursos que vocês vão poder utilizar para que vocês potencializem os resultados de vocês. E a toda consulta, gente, é reforçar o correto uso dos alinhadores. Então, é fundamental que você sempre cobre do seu paciente um uso adequado. Então, vamos falar um pouquinho. Quando nós instalamos os alinhadores, a primeira questão que eu vou avaliar é o encaixe. Não necessariamente o alinhador ele vai ter um encaixe, uma adaptação perfeita na primeira consulta. Dependendo da anatomia do dente, dependendo do movimento que está sendo aplicado pelo alinhador, algum tipo de desadaptação pode acontecer. Isso não necessariamente é um problema. O problema é se depois dos 30 dias ele volta e essa mesma situação ela está presente, ou seja, essa falta de adaptação, essa falta de encaixe. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para obter, mostrar o que é normal, o que não é, e não tendo a adaptação correta, o que nós devemos fazer. Zonas de isquemia, então é importante entender que não podem haver zonas de isquemia na instalação do alinhador. Se houver uma zona de isquemia, você pode desde utilizar um alicate 110 para afastar a borda do alinhador da mucosa, ou até mesmo com uma tesoura, com uma boa tesoura, você fazer um recorte. A bem da verdade, a maioria dos ajustes que eu faço no meu alinhador, eu utilizo boas tesouras. Então é mais que suficiente. Eventualmente você pode até usar um disquinho de feltro, mas uma boa tesoura resolve bem. Eu já falei em outras aulas, mas basicamente eu tenho duas tesouras, uma tesoura longa e curva e uma tesoura curta e curva. Então eu gosto bastante. A longa pode ser reta também, tá? Mas a curta, essa sim precisa ser curva, porque a tesoura longa eu uso para as faces bucais e a tesoura curta e curva eu uso para as faces linguais e palatinas, tá? Então é uma boa dica aí que você tenha um bom material. A marca que eu costumo recomendar é da Medesi, uma marca italiana, mas é uma tesoura que você compra que é fantástica e que dura bastante. Inclusive, podendo mandar reafiar, você vai ter bons resultados. E passo sempre na instalação dos alinhadores, orientações bem específicas para o paciente. Então vou mostrar tudo isso para vocês. Pessoal, então quando eu faço a instalação dos alinhadores, a maioria dos alinhadores tem esse tipo de adaptação. Agora, eu falei para vocês também que em alguns casos eu posso ter algum tipo de desoclusão. Então deixa eu pegar aqui minha ponteirinha, olha só. Então aqui eu percebo que na instalação do alinhador eu tenho um desnível das bordas incisais do dente para as bordas incisais do alinhador. Dependendo do movimento e a conformação, isso é uma situação comum. Um movimento que costuma gerar esse tipo de desoclusão é torque. Torque gera bastante desoclusão. Nessa circunstância, simplesmente o que você deve fazer é que o seu paciente utilize de forma adequada o uso dos alinhadores. Pedir para o paciente voltar 3 dias depois e, gente, olha o detalhe, olha a adaptação do alinhador 3 dias depois.
Olha como a evolução ela é muito tranquila de um caso como esse, mas é claro, né? Num paciente que é um bom usuário. Então, sempre que eu tenho uma desoclusão como essa, é hora que eu peço para o meu paciente persistir no uso e no uso adequado dos alinhadores. Uma dica boa é usar os TIWs, né, que são os exercitadores aqui. Na estética line nós chamamos de exercitadores, onde basicamente isso é como se fosse um chicletinho que você vai colocar na boca e exercitar. Isso é um garrote de silicone atóxico, onde o paciente ele deve morder como se fosse um chiclete, mordendo na oclusal de todos os dentes, né? Dentes anteriores e dentes posteriores. Eu recomendo o uso 2 a 3 vezes ao dia, por 5 minutinhos cada. Não acaba sendo necessário muito mais que isso, porque o fato do paciente estar com alinhador na boca, ele automaticamente ele costuma dar umas mordidinhas, então ele vai favorecendo a adaptação do uso do alinhador. Pessoal, se acabar esse exercitador, pode solicitar para a Estética Liner, nós mandamos para vocês sem custo, tá? O problema é que às vezes tem profissional que acaba pegando o sugador, corta, né? Claro, remove aquele fio de cobre que tem dentro, cobre não, deve ser latão, que tem dentro do sugador e entrega. Só que o sugador ele é muito resistente e ele pode propiciar a fratura dos alinhadores. Então, evite sempre a utilização do sugador, tá? Pode solicitar para nós que nós mandamos para vocês mais exercitadores. Então, ter o TIW adequado é importante. A Coral Dent também disponibiliza no mercado para aquisição do que eles chamam de Power Aligner. E aqui algumas recomendações que nós fazemos ao paciente. Então, principalmente quando eu entrego a primeira série para o paciente, é fundamental que ele utilize de forma adequada para obter os resultados. Então, utilizar os alinhadores o máximo de tempo possível, mínimo de 22 horas. Pelo princípio das 8 horas da movimentação ortodôntica, é claro, o mínimo poderia ser 17 horas, mas fale em 22 para que o teu paciente utilize o máximo de tempo possível, só tire para se alimentar e para higienizar. Faça exercícios suaves de mastigação com os alinhadores, isso é importantíssimo, tá? E um movimento até que natural dos pacientes. Eu mesmo utilizo os alinhadores e eu estou sempre dando umas mordidinhas com o meu alinhador. Além de favorecer a adaptação, favorece a movimentação. Um tanto quanto óbvio, mas não se alimente com os alinhadores. Água pode. Qualquer coisa diferente de água já não é tão interessante que seja realizado com os alinhadores. E a colocação e a retirada dos alinhadores deve ser feita pela parte posterior e bilateral. Gente, colocar e tirar o alinhador de forma adequada é fundamental, porque se o seu paciente começar a forçar a retirada de um único lado, isso pode propiciar fratura. Então, se ele puxar sempre por um lado, costuma dar uma trinca vertical nos alinhadores. Então, sempre bilateralmente, tá? E também na colocação, tem paciente que às vezes coloca na boca e tenta encaixar com a própria boca. Já vi muito paciente fraturar alinhador ou brincando com o próprio alinhador na boca. Não, são circunstâncias que não costumam dar muito certo. Higienização dos alinhadores, escova macia, água fria e creme dental. Deve-se evitar alguns produtos químicos, tá? Listerine ou que contenham álcool, que podem propiciar um maior índice de fratura, porque resseca a poliamida. E posso ter também a utilização do Corega Tabs, que não acaba sendo muito recomendada, até porque a utilização do Corega Tabs eles falam para utilizar com água morna. E o problema da água morna é que ela pode, como essas placas elas são termoplásticas, a Estética Liner trabalha com placas de PETG, que são placas livres de bisfenol, são placas super seguras, resistentes. Então, agora, quando você trabalha com a água morna, ela pode sofrer algum tipo de distorção. Então, deve-se evitar o uso de qualquer substância como essa. Existe um produto específico
que é o líquido da Kirin, da Ortonet. Então também esse é um líquido específico para limpeza, que é a base de um detergente enzimático. Para aqueles pacientes que vão se utilizar, por exemplo, das placas de contenção por longos períodos de tempo, eu recomendo esse material, ou mesmo a higienização com um detergente neutro, tá? Que vai fazer uma excelente limpeza. Então, aqui são recomendações que devem ser passadas para o seu paciente, para que vocês obtenham bons resultados. Legal. Deixa eu mostrar aqui na continuação. Deixa eu mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer essas ativações secundárias, né? Então, falamos um pouquinho a respeito de como é o passo a passo da condução, qual é a rotina que nós temos, quais as recomendações que eu devo sempre passar para o meu paciente. E agora nós vamos mostrar para vocês essas ativações secundárias. Então, uma parte muito legal que no curso é uma parte de hands-on. Então, para quem assistiu já o curso presencial, nós levamos alinhadores para todos os nossos alunos, distribuímos alicates para saber como fazer essas ativações. Para quem ainda não fez um curso presencial, recomendo que faça. É um dia bem divertido, a gente mostra muito caso clínico, sempre a gente tem uma interação melhor, então pode tirar dúvida e você faz a prática junto conosco no dia a dia. Mas aqui vai dar uma boa ideia para que vocês saibam como fazer essas ativações. Então, pessoal, uma questão importante, principalmente quando nós começamos a desenvolver o sistema de alicates da Estética Aligner, é que você não corresse o risco de perfurar os alinhadores. Então, uma vantagem muito grande hoje do nosso material é que você pode calibrar os alicates. Então, não corre o risco de você fazer uma perfuração no alinhador. Então, isso é fundamental. Então, ter esse alicate, esse par de alicates, quando você começa a trabalhar com os alinhadores, é fundamental. E, gente, se tivesse outro alicate da ortodontia que a gente pudesse recomendar, eu recomendaria. Mas, na verdade, esses são alicates específicos para os alinhadores. Então, basicamente, eu faço com que a pontinha do macho... Deixa eu voltar o vídeo aqui. Aí vamos explicar a respeito do vídeo especificamente. Então, olha só. Primeira questão importante é você... Então, aqui eu vou calibrar o alicate vertical. Identificar as pontas. Pontinha do macho, ponta da fêmea. Fecho o alicate e giro o parafuso, de forma que o macho ultrapasse a fêmea. Agora, se eu deixar o meu alicate calibrado dessa forma, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai perfurar. Então, é fundamental que você vá girando delicadamente até que a pontinha do macho desapareça. Então, ela está logo abaixo da fêmea. Então, essa é uma forma que você vai fazer a calibração do seu alicate e você vai conseguir fazer uma deformação sem perfuração. Então, é fantástico. E essa deformação, essa é uma calibração padrão, ela atinge em média 0,3. Então, se você tem também um paquímetro digital, você vai poder estar realizando essa calibração sem correr o risco e conhecendo exatamente o índice de deformação. Mas a nossa calibração padrão, ela atende muito bem a mecânica. Até porque as principais ativações no sistema da Estética Aligner, elas estão presentes no alinhador. E as ativações, elas são secundárias, elas são de potencialização. Então, quando a gente começa a falar um pouquinho a respeito das ativações secundárias, a primeira delas é a ativação de retenção. Hoje, a maioria dos casos, nós temos um uso grande de attachments. E o próprio attachment, ele serve como retenção. Só que às vezes o profissional pode acabar optando por
pela não solicitação de attachments. Por exemplo, o teu paciente não aceita os attachments. Então, essa é uma ativação que é importante conhecer, até para você gerar uma melhor adaptação do alinhador na boca. Uma dica boa, gente, é que pacientes com coroa clínica curta, que você não deixe a decisão por parte do paciente, porque coroa clínica curta gera desoclusão e é difícil gerar movimentação nesses casos. Então, sempre opte em pacientes com coroa clínica curta pelo uso dos attachments. Mesmo quando não selecionado, quando a gente identifica na ficha de planejamento uma alteração e nós temos uma recomendação, atualmente a Estética Aligner entra em contato com os profissionais para uma melhor orientação, tá? Então, se um caso que deveria ter os attachments você acaba optando por não, nós entramos em contato para ter certeza quanto à solicitação e à recomendação e entender os prós e contras de decisões como essa. Então, as ativações aqui de retenção, o único objetivo é aumentar a adaptação do alinhador na boca do paciente. Então, pessoal, aqui, essa é uma ativação que eu vou fazer da distal do canino à mesial do último molar, tanto por vestibular quanto por palatino. E a ativação que eu fizer no alinhador de 10 dias, obrigatoriamente faça essa ativação também no alinhador de 20 dias. Então, o ponto de deformação aqui, sempre com a ponta do alicate de fora para dentro, é como se fosse um grampinho, gota que nós vamos estar realizando aqui. Ela vai estar abaixo do ponto de contato, próximo à papila. Mas cuidado, né, gente? Não na papila. Então, vamos ver como que são feitas essas ativações. Então, aqui com o alicate vertical, a pontinha do macho externo, vou fazer a deformação abaixo do ponto de contato, próximo à papila. Olha só, pessoal. Da distal do canino à mesial do último molar. Feito por vestibular, vou fazer aqui também por palatino. Então, essa ativação deve ser feita sempre que você identifica uma falta de adaptação, de retenção, ou quando o teu paciente relata que está solto na boca. Repetindo, fez a ativação ou ajuste no alinhador de 10 dias, obrigatoriamente faça no de 20 dias. Então, se eu precisei afastar o alinhador da mucosa do paciente no de 10, faça no de 20, tá? Então, aqui as ativações feitas, fiz de um lado, depois na sequência faço do outro lado. Fez na placa de 10, faça na placa de 20 dias. Então, isso, ao reinstalar na boca do paciente, o paciente já percebe essa tendência a melhora. Então, essa ativação de retenção, muitas vezes essa ativação por si só ela é suficiente. Quando ela não é suficiente, eu ainda tenho um recurso antes dos attachments, né? Os attachments eles podem ser indicados para auxiliar na retenção. Mas antes disso, eu posso, com o polegar e o indicador, comprimir no setor posterior para que você feche a luz dos molares. Então você consegue fazer uma deformação no alinhador para que ele abrace melhor a esses dentes. E essa é uma ativação até que eu ensino o meu paciente a fazer em casa, porque de pôr e tirar o alinhador, essa ativação pode vir a ser perdida. Então é mais um recurso, né? Mas quando você precisa fazer tudo isso e ainda não está estável, é a melhor indicação, que era o caso que havia a necessidade do uso dos attachments como retenção. Agora aqui eu tenho como potencializar a rotação, ainda trabalhando com o alicate vertical. Então, quais são os casos que eu devo fazer essas ativações? Gente, cuidado, você não vai sair ativando, tá? No sistema da Estética Aligner, as principais ativações estão presentes no alinhador. Não é um sistema que você pega um alicate e sai mordendo. Às vezes o profissional até bem intencionado, quer ajudar, mas em vez de ajudar, ele piora, ele dificulta a obtenção de resultados. Então você não deve, os alicates, repito, são de potencialização.
São ativações secundárias. Então, qual é o caso que eu vou fazer uma ativação secundária de rotação? É quando o movimento ele deixa de acontecer. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, imagine a seguinte circunstância. Você tem o dente 21 aqui com uma necessidade de rotação. No alinhador, quando você instalou a série do paciente, o dente 21 estava girado certinho. Na boca estava torto. Passou o mês inteiro e o dente 21 não girou. Então, por que esse giro pode não ter acontecido? Primeiro, o uso do paciente. Será que o paciente utilizou os alinhadores de forma adequada? Puxa, ele não utilizou? É hora de você persistir no uso. Você checou os pontos de colisão? Então, você liberou pontos de contato para que essa rotação ocorresse? Ah, liberei. Ótimo. E se o paciente usou, havia espaço para movimentação, para rotação desse elemento, e ele ainda não aconteceu, essa é a hora que você vai fazer essas ativações secundárias. Então, cuidado, essas ativações secundárias, elas são realizadas para potencializar as rotações. E nós só fazemos essas ativações de canino a canino. Não adianta você tentar ativar pré-molar, não responde. Molar, então, menos ainda, tá? Então, é para apenas potencialização de dentes anteriores e quando o movimento deixa de ocorrer. Isso é importantíssimo. Se você sair mordendo o alinhador, feito um doido no sistema da estética aligner, isso não vai dar certo. Ao invés de você ajudar, você vai ter menos previsibilidade de movimento. Então, aqui só para demonstrar a ativação, então nós vamos trabalhar com um sistema binário, aonde eu vou fazer uma ativação de rotação por vestibular e outra ativação por palatino. Então, aqui criando a complementação do meu sistema binário. Então, por vestibular na mesial, eu quero um giro mesial, né? Então, por vestibular foi na mesial e por palatino foi na distal. Então, estou fazendo uma rotação mesial para potencialização da movimentação. É claro que esse é um caso muito simples, é só para exemplificar essas ativações secundárias para gerar a rotação dentária. Então, repito, isso é quando ela deixa de ocorrer no alinhador. Então, vamos ver como que é feito isso? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, olha só, pessoal. Com alicate vertical, agora eu vou fazer uma rotação distal, tá? No dente 21, então por vestibular foi na distal e por palatina vou na mesial. Um pouco diferente da ativação de retenção, aonde na ativação de retenção eu faço uma ativação no espaço interproximal, a ativação de rotação ela é para apoiar no dente. Então, aqui, tomem alguns cuidados, porque com relação à altura, deixa eu mostrar aqui na vestibular, fica mais fácil. Olha só, com relação à altura que você vai realizar essa ativação, sempre no centro da coroa. Mas quando é para potencializar a rotação, ela não é no espaço interproximal, ela vai ser aqui, ó, no dente, tá? Mais para distal, porque eu quero um giro distal na vestibular, mas ainda no dente, pressionando o dente. Então essas são as ativações para potencialização de rotação. Imaginem elas como se fosse um rotation, né? Para quem está habituado a trabalhar com a ortodontia convencional fixa, poxa, se você está com dificuldade na giroversão de um dente, nós temos um recurso muito interessante que é o rotation, aquela borrachinha que você aplica na zona do dente para potencializar e põe um amarrilho no segmento oposto. Então hoje seria como se fosse um rotation, ou seja, você está ajudando a potencializar essa movimentação, tá, gente? Então, lembrando, repetindo, de canino a canino, tanto superior quanto inferior, você vai sempre trabalhar com binário. Então, quando o movimento ele deixa de ocorrer. E por favor, gente, havendo dúvidas, fico à disposição, vão tirando as dúvidas de vocês, nós vamos respondendo, tá joia? Legal. Então aqui demonstrando também rotação e os pontos de ativação.
Com o alicate horizontal, então até a ativação de retenção e ativação de rotação, eu trabalho com o alicate vertical, e esse é um alicate exclusivo da Static Aligner, que é um alicate horizontal. Esse alicate horizontal serve para potencialização da movimentação. Então aqui o horizontal eu vou utilizar para torque. Então essa ativação de torque eu vou estar fazendo entre laterais e centrais, tá? Caninos, prés e molares, obrigatoriamente o torque ele acaba sendo obtido com o auxílio de attachments. Então aí não há dúvida, há uma obrigatoriedade. Mas dentes anteriores muitas vezes não são tão necessários, nós conseguimos trabalhar muito bem o torque sem a presença de attachments e eventualmente ajudando a atingir esse movimento com o alicate horizontal. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Então, com o alicate horizontal, então vou fazer um torque vestibular de coroa aqui do dente 12, então por vestibular na cervical, e o ponto é bem cervical, e por palatina na incisal. Então aqui para potencializar o torque. Perfeito. Olha só, pessoal, vou parar o vídeo aqui para mostrar um pouquinho para vocês quando nós vamos fazer essa ativação mais incisal, como posicionar qual é a posição que você vai realizar essa ativação, né? Então, as ativações, sempre quando elas são deslocadas para incisal, você tem que tomar muito cuidado, porque se você fecha a luz, lembra, é uma deformação de fora para dentro. Se você fecha a luz do alinhador, ele pode vir a intruir o dente. E é engraçado, né? Quando você quer intruir o dente não intrui. Mas quando você faz uma ativação errada, gente, parece que o dente vai parar no cérebro. Então, aqui é importantíssimo que você saiba as posições. Então, ponto cervical, aqui estou fazendo um torque vestibular de coroa do dente 12. Então, quando você quer fazer uma ativação, esse tipo de torque, o vestibular é cervical, mas o palatino vai ser para incisal. Então, a dica boa, divida, quer ver? Eu acho que eu posso até riscar aqui, legal. Olha só, divida a coroa em dois, tenha duas metades. E na metade incisal, divide novamente. O ponto de divisão vai ser o ponto da ativação com o alicate. Legal, pessoal? Então aqui, essa é a recomendação para que você consiga fazer na posição adequada. E assim como na ortodontia convencional, dobrou o fio errado, o que você faz? Você vira o alicate ao contrário e desfaz. Fez a ativação de torque errada, puxa, desfaça. Aqui às vezes colocar o alicate ao contrário é um pouco mais difícil, pega o alicate 110, desfaz essa deformação, tá, gente? Mas faça bem, com bastante cuidado e repito, essas são ativações de potencialização. É quando você não consegue atingir um movimento que já estava presente no alinhador e você ajuda. Eu costumo estender o uso por mais alguns dias como forma de você atingir esses resultados. Então, quando eu faço essa ativação de potencialização, eu dou mais 7 dias para o meu paciente usando, aqui no caso, o alinhador de 20 dias. Perfeito. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui outra questão importante. Essas são as ativações secundárias que nós comentamos com vocês. Vamos comentar um pouquinho a respeito do uso dos attachments e como potencializar, como gerar resultados em outras circunstâncias. Então, aqui vocês já conhecem, esse daqui é o viewer da Static Aligner. Então, quando vocês solicitam uma checagem virtual 3D, aliás, tem uma videoaula muito legal aqui já no Instagram, mostrando para vocês todas as funções do software, que ele é fantástico para você mostrar para o paciente, para você acompanhar a evolução. Então, uma excelente ferramenta de comunicação, onde você vai compreender toda a movimentação que vai sendo gerada.
temos esse recurso de apresentação de vídeos para o paciente. Então aqui é um caso muito interessante de mordida aberta com classe 3. Infelizmente, casos comuns até presentes no consultório e que nós temos bastante dificuldade no dia a dia. Mas com os alinhadores, hoje eu tenho um recurso muito interessante. Então, vejam a distalização que vai estar sendo feita aqui no arco inferior, mesialização dos dentes superiores, depois trabalhando a extrusão anterior para o fechamento da mordida. Então, saber quando utilizar os attachments, principalmente, são fatores importantes, né? Então, ao longo da aula nós já falamos um primeiro fator: coroas clínicas curtas obrigatoriamente exigem attachments. Extrusão de um dente, né? Então vamos voltar aqui. Olha como a mordida é aberta desse caso. Como que o alinhador vai puxar esse dente? Uma superfície lisa, o alinhador também é liso. Então como que eu vou conseguir gerar esse resultado? Então hoje eu tenho essa ferramenta que eu ativo, onde ele dá esse ar mais característico de dente. Eu acho bem bonita essa nova visualização que nós temos aqui no View. Então é uma superfície extremamente lisa. Puxa, eu preciso de ajuda para conseguir gerar os resultados. Então, após a correção sagital, eu vou começar a trabalhar verticalmente esses dentes e é a hora que entram os attachments. Então, existe durante o tratamento, olha só, na camada 9, eu tenho um template, ou seja, onde nós vamos fazer a realização desses attachments, né? Aqui no arco inferior foi na camada 8. Então, para que eu possa agora, já com a relação sagital numa melhor posição, olha só. Então aqui já finalizando a correção sagital, voltar para minha tela, vou abrir o Viewer. Então legal, agora sim, estamos de volta, tudo certinho. Então vamos executando como administrador. Vou abrir aquele caso, só finalizar falando um pouquinho dos attachments e o que fazer quando o movimento não acontece. Depois a gente edita todo esse vídeo e com base... aí vocês podem reassistir para que vocês tenham sem esses percalços aqui de caminho. Legal. Então estou abrindo o Maestro Viewer, vou abrir o meu casinho, era o caso aqui de classe 3 que eu estava mostrando para vocês. Então estava falando, é um caso com mordida aberta. Então para quem entrou agora, a gente estava mostrando essa relação, a necessidade, a obrigatoriedade de attachments para que você consiga extruir e gerar a movimentação dos dentes. Legal. Então, venho aqui no setup e vou mostrar a camada onde, na camada superior, na camada 9, que vai ter um template, e na camada 8, que eu tenho o template do inferior. Então, esse é o momento. Então, se eu for avançando as camadas, olha só, pessoal. Então, se eu colocar aqui na camada 13, eu tive esse movimento de extrusão. Essa é a expectativa do movimento que ocorra. Só que em algumas circunstâncias, e por falta de uso, se eu percebo uma diferença da borda incisal do dente para a borda incisal do alinhador, é sinal que o movimento não aconteceu. Então, se eu não perdi o track, perder o track é quando o seu alinhador ele não encaixa perfeitamente no attachment. E aí o movimento ele vai ser impedido de ocorrer. Então você tem ainda alguns recursos a serem realizados. Um recurso interessante nessa hora que eu faço, então, por exemplo, olha só, era para o dente do meu paciente estar nessa posição. Deixa eu só colocar o superior para ficar fácil de compreender. Então, olha só, era para o meu dente ter sofrido essa extrusão, era para que eu tivesse um reposicionamento adequado e depois
o meu paciente não utilizou de forma correta. Puxa vida, se ele não utilizou de forma correta, na boca do meu paciente pode estar assim, por exemplo. Então o dente está intruído. Então o que eu devo fazer nessas circunstâncias? Eu tenho um recurso de recortar o alinhador, colar botões por vestibular e por palatino e trabalhar com elástico de 1/8. Então essa é uma mecânica que está descrita na apostila do sistema da Aesthetic Aligner e é um bom recurso. Então, outros casos que eu posso potencializar para gerar uma condução adequada, olha só aqui no arco inferior. Então, na camada inicial, eu percebo que eu vou ter uma necessidade de rotação mesial do dente 44. Se a mecânica, se o paciente não utilizar e a resposta não ocorrer, eu tenho possibilidade de auxiliar com um sistema binário. Então, como que eu faria? Colaria botões por palatino do 44 e do 45 e por vestibular do 43 e do 44. Então, essas são formas de você potencializar e auxiliar na movimentação. Então, é fundamental, então aqui só para a gente finalizar, mostrando essa sequência de tratamento para que você trate bem dos casos. É importante que você conduza com bastante cuidado, com todas essas dicas que eu passei, passo a passo, a evolução. Então, essa é uma questão, deixa eu pôr aqui o videozinho, olha que legal, pessoal. Esse é um fator importante para que você consiga obter bons resultados ao longo do tratamento. Então, ative, monitore, esteja presente nas trocas, avalie a evolução para que você consiga gerar bons resultados. Então, isso faz bastante diferença em um tratamento ortodôntico, assim como no tratamento com aparelho fixo, também com o tratamento com o uso dos alinhadores. Vou voltar aqui para a nossa tela. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Peço desculpas por essas intercorrências, o YouTube estava meio nervoso hoje, tivemos algumas oscilações aqui, mas a ideia é realmente, então deu para mostrar bem como é esse passo a passo, os cuidados que nós devemos ter e a importância do profissional em gerar bons resultados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição para esclarecer dúvidas e peço desculpas pela nossa instabilidade que nós tivemos na videoaula aí nesse webinar de hoje. Pessoal, até logo, boa noite, bom descanso e continuem se protegendo. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.